Olá, nós temos uma importante missão, assim, com muito orgulho mesmo. Estamos diante de uma brasileira com uma carreira internacional belíssima, no direito internacional. Estamos diante o nosso ícone, né, do direito, a doutora Silvia Stein, que é representante no Tribunal de Haia, né, no julgamento. Ela vai nos explicar mais detalhes, enfim, porque é tudo novidade para nós. E nós vamos aprender muito, com certeza, assim, por algo que a gente nem imaginava, que está aberto, né, quem sabe nos habilitando para chegarmos ao nível, à oportunidade que ela tem, que representa todas nós brasileiras. Doutora, como está? Muito bem, obrigada. Estou muito contente com essa oportunidade. Então, esse bate-papo. São palestras, ainda há pouco que assistimos aqui no 18º Congresso Internacional do IBC-CRIM, em que ela fez uma aula expositiva extraordinária e deve estar bastante cansada no momento. Mas eu quero saber como se deu assim, a sua escolha para a carreira na área jurídica. Bom, na verdade, a minha primeira escolha nem era a área jurídica, a minha primeira escolha foi curso de letras. Eu cursei 1 ano de letras clássicas e só depois eu descobri que realmente a minha vontade era fazer o curso de direito. Mas realmente o que impulsionou minha carreira foi a experiência pela qual eu passei a partir do 3º ano da faculdade, quando eu comecei a estagiar no departamento jurídico do Centro Acadêmico 11 de Agosto. É um departamento jurídico que dá assistência judiciária gratuita para pessoas muito carentes e foi, portanto, vamos dizer, fui forjada dentro daquele departamento jurídico. Foi lá que eu aprendi o valor da justiça, a vontade de combater a injustiça. Foi onde eu aprendi a me indignar diante da tortura, e que era o tema da minha palestra de hoje. Então foi a partir daí que eu realmente me convenci de que aquela era a minha carreira, a carreira jurídica, mas sempre voltada para o aspecto de proteção dos direitos fundamentais das pessoas. Agora, é interessante assim, como é que a partir desse momento, não é, a senhora vai ter a oportunidade ou busca, enfim, para chegar ao seu cargo internacional? Como se deu esse tempo, né, essa escolha, ou a oportunidade, não sei como é? Eu colocaria como resultado, vamos dizer, de um processo de, como eu disse, que começou quando eu estava no 3º ano da faculdade e passou pelo período em que fui advogada. Depois fui, durante 13 anos, membro do Ministério Público Federal, mais 9 anos de desembargadora federal pelo 5º Constitucional do Ministério Público, e ao mesmo tempo sempre atuando, militando ativamente em organizações de proteção de direitos fundamentais. Como advogada, participando da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, como membro do Ministério Público Federal, tive a oportunidade de me associar ao Grupo Tortura Nunca Mais, ao mesmo tempo à Comissão Justiça e Paz de São Paulo, da qual sou membro até hoje, e como desembargadora, diante, vamos dizer, da dificuldade de conciliar a função de juiz com o trabalho em organizações não governamentais, me afiliei à Associação Juízes para a Democracia, também uma entidade que trabalha, vamos dizer, por elevar o papel do juiz como garantidor de direitos. Então eu acho que quando surgiu a indicação do meu nome como possível candidata do Brasil à primeira eleição da primeira composição do Tribunal Penal Internacional, não era alguma coisa que eu tinha em mente, não era alguma coisa para a qual eu tivesse me preparado, mas foi recebido com entusiasmo. A recomendação veio de associações de mulheres de carreira jurídica. Eu me senti muito honrada, não sabia que eu era tão conhecida naquele período, foi uma surpresa para mim de saber que meu trabalho era conhecido e, portanto, me senti muito honrada.
não só pela indicação e depois, posteriormente, com certeza, pela eleição. E pela lista que transcorreu com as entidades femininas, nós estávamos no Espaço Mulher também assinando. Com certeza. O que muito nos orgulha e motiva. Eu acho que foi o grande apoio, não só a iniciativa, mas durante todo o processo, o apoio de todas as entidades de mulheres foi muito grande. E depois do período de campanha para as eleições junto à Assembleia Geral das Nações Unidas, foram também os grupos de mulheres que eu passei por várias entrevistas, e entrevistas muito duras, nas quais testava realmente o nível de compromisso com a luta pela igualdade, com a luta contra todas as formas de violência contra a mulher. E foram elas também muito ativas na campanha pela eleição de determinados juízes do tribunal, e entre os quais eu me incluo. E quanto tempo está, né, nesse tribunal, e essa é a principal função, digamos, como o seu tempo é absorvido nesse julgamento? Bom, eu estou no tribunal já há 9 anos, meu mandato expirou em março. Foi estendido, tendo em vista que eu presido um julgamento e tenho que levar esse julgamento até o final. O tribunal está atualmente bastante ativo. Demorou para que ele começasse a lidar com o seu primeiro caso, mas atualmente nós temos 8 situações abertas no tribunal, que já geraram 12 casos que estão em andamento, e eu presido um deles. O caso que eu presido, por coincidência, uma triste coincidência talvez, é um caso que envolve a acusação de prática de crimes de guerra, de assassinato, de pilhagem e principalmente de estupro, violência sexual no território da República Centro-Africana. É um dos casos mais emblemáticos e que se tem notícia nos tribunais internacionais do uso da violência sexual como arma de guerra. Estamos, portanto, agora na fase de apresentação de provas da defesa. É um caso que envolve um problema de responsabilidade do comando. Evidentemente, como juiz, eu não posso antecipar, porque ainda não temos toda a prova nas mãos, a existência ou inexistência de responsabilidade penal do acusado, mas a alegação e o número de supostas vítimas que se apresentaram diante do Tribunal Penal Internacional, que supera o número de 2.000, dá a noção da gravidade de que possa ter sido os fatos que ocorreram naquele território durante aquele período de conflito armado. Neste caso também, durante a palestra hoje, a senhora citou a importância da Cruz Vermelha Internacional. Nós estamos também com a elaboração das festividades do centenário da Cruz Vermelha aqui em São Paulo. Gostaria assim que introduzisse então um pouquinho a respeito desse valor da Cruz Vermelha nos aspectos de combate, preservação, enfim, a luta pelos direitos humanos. Eu acho que é até internacional, né? A gente pode dizer assim, também o combate à tortura, enfim. Bom, como eu tentei explicar hoje na palestra, foi a partir de propostas da recém-criada Cruz Vermelha, no final do século passado, que se elaboraram as primeiras convenções sobre proteção dos direitos dos feridos, de guerra, dos prisioneiros, dos náufragos, e, portanto, o papel que a Cruz Vermelha vem desempenhando desde então é o papel realmente de fortalecimento da noção de que as normas de proteção do direito humanitário como um todo são normas que nós chamamos cogentes, normas obrigatórias, são normas imperativas que não podem ser revogadas pelos Estados, não podem ser derrogadas por outros tratados. E, portanto, vamos dizer, do ponto de vista da formação do direito humanitário, o papel da Cruz Vermelha é indiscutível. Também a Cruz Vermelha teve uma participação bastante ativa nos trabalhos de discussão da previsão dos crimes de guerra no Estatuto de Roma. E, finalmente, eu posso dizer que o material de trabalho dos juízes do Tribunal Penal Internacional são os comentários preparados pela Cruz Vermelha a respeito das convenções de Genebra, de como se devem interpretar as convenções de Genebra.
Portanto, qualquer aspecto que se analise a inter-relação da Cruz Vermelha, do trabalho da Cruz Vermelha com o direito humanitário, com o direito penal internacional, com a atuação dos tribunais penais internacionais, é inegável. E vamos entender que esse foi o primeiro movimento praticamente organizado de mulheres no mundo que se tem registrado historicamente, né? Sim, também. Sem dúvida nenhuma. Esse reconhecimento é importante nesse centenário. Sem dúvida nenhuma. Agora, qual a mensagem, assim, para encerrarmos, não é? Para nós, mulheres brasileiras, nós estamos garantidas, assim, realmente com a questão das leis internacionais, tem tantas coisas ainda que nem conseguimos implantar direito a Lei Maria da Penha, enfim. Como é que vamos dizer assim, não, se não está funcionando a lei, não tem a norma, não tem, sei o quê, eu apelo internacionalmente, inclusive eu mesmo, pelo fato de ter sido a jornalista credenciada das Nações Unidas na 4ª Conferência Mundial da Mulher, às vezes eu procuro autoridades e mandam lá se queixar na ONU. Então nós estamos falando isso no século XXI. O que a gente faz? Vai se queixar na ONU ou tem que buscar os mecanismos internos? Eu creio que a senhora pode dar uma excelente orientação para todas nós, onde a gente está sentindo esse ato e a aplicação. Eu creio que está faltando a aplicabilidade, não é? Há pouco muito bem abordada pela senhora e pelo outro conferencista internacional. Bom, eu acredito que em termos, vamos dizer, normativos, em termos de legislação, nós já temos os instrumentos que necessitamos, tanto do ponto de vista da legislação interna, como a partir da legislação internacional. E, como você menciona, é realmente um problema de efetivação. A efetivação, ela, de qualquer norma de proteção de direitos fundamentais, ela não virá de graça, ela não virá por acaso, ela não virá como um benefício que nos é dado. A efetivação é conquistada. E é conquistada através do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa coragem de denunciar e da nossa coragem de, se for necessário, de se queixar à ONU. Talvez a gente não precise ir tão longe, nós temos aqui, mesmo muito cerca de nós, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e foi a partir de decisão da Corte, exatamente decisão da Corte Interamericana, que foi editada a Lei Maria da Penha, o que prova que quaisquer mulheres, quaisquer pessoas que se sintam violadas nos seus direitos fundamentais, se não conseguem a resposta dos mecanismos internos, têm as portas abertas para recorrer aos mecanismos de controle, de prevenção e de sanção internacionais. Então, portanto, nós temos que, como tudo na nossa vida de mulheres, nós temos que conquistar um pouco a força. Nós temos que conquistar aquilo que nos é de direito. Muito boa a sua colocação. Eu creio que esse incentivo que nós todos estamos precisando, nessa coragem. Inclusive, recentemente, numa palestra, um representante dos direitos humanos aqui no Brasil, na Assembleia Legislativa, ele fez um comentário que muito se propaga que qualquer processo judicial teria que chegar à última instância para recorrer. Ele disse que não, que dependendo de determinadas situações que estejam ocorrendo, que não são usuais, não são tradicionais dentro de processos, cabe perfeitamente a recorrer antecipadamente diante das violações, porque se o judiciário dentro do processo não está dentro do tempo do prazo, tem peculiaridades que não são normais e usuais, caberia a possibilidade de se recorrer antecipadamente. Foi um grande avanço da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no sentido de equiparar a demora injustificada à inexistência de recursos internos e, portanto, abrindo as portas para que a parte se dirija diretamente à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, realmente, avanço da jurisprudência. Mais uma vez, repito, isso é sempre conquistado à custa de
esforço e de pessoas que vão à luta para que até a jurisprudência evolua, para que não permaneça engessada. Olha, estamos muito orgulhosas, muito emocionadas até mesmo de ter essa oportunidade. Agradecemos ao IBC Crime seus 20 aninhos, não é? E nós, Espaço Mulher, com os nossos 25 aninhos, nessa oportunidade aqui de estarmos junto da senhora, trazendo a sua imagem, sua palavra, o seu incentivo para todas nós, mulheres brasileiras, através da TV Espaço Mulher Online. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar junto com todos vocês. Feliz trabalho, representando todas nós mulheres lá no Tribunal de Haia. Então, eu faço o melhor que eu posso. Espero não decepcionar. Obrigada. Eu que agradeço. Assim deixamos um abraço a todos, com certeza muito orgulhosos, todos nós brasileiros e nós brasileiras. Até lá, a nossa próxima edição.